Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula. Hoje nós vamos falar então sobre, continuando, né, aqui no capítulo 4, Introdução à Auditoria Governamental, vamos falar então sobre as formas de execução da auditoria governamental. As formas de execução está relacionada à maneira como as equipes vão se organizar, a maneira como os órgãos públicos vão se organizar para realizar a auditoria, né? Ou seja, é mais uma questão assim de como que vai funcionar essa estrutura, né? Então aqui sobre as formas de execução a gente tem a forma direta, indireta, compartilhada, subsidiária, integrada e simplificada. Vamos então ver como é que funciona, né, a forma direta de auditoria governamental. Imagine aqui um órgão público, né? A forma direta, ela ocorre quando conta com a utilização do pessoal dos órgãos de controle, com atribuição de auditoria. E ela se subdivide em centralizada, quando ela é realizada por servidores da administração pública em exercício nos órgãos de controle central ou setorial do sistema de controle interno do Poder Executivo, e descentralizada, quando ela é realizada exclusivamente por servidores da administração pública em exercício nas unidades regionais ou setoriais do sistema de controle interno do Poder Executivo. Vamos olhar aqui agora o organograma do INSS para a gente entender melhor o que isso significa. Bom, os setores de auditoria aqui no organograma são esses que estão no círculo vermelho. A gente tem ali a auditoria gerencial e gerência de auditoria, né? E depois ali a gente tem auditorias regionais. Então, como é que a gente observa aqui esse organograma? Nesse primeiro retângulo verde, a gente tem aqui as unidades centrais, né, que são aquelas unidades que gerenciam, né, fazem todo o controle central do INSS. E no segundo retângulo verde, a gente tem as unidades regionais. Então, basicamente, o que nós temos aqui, né? A auditoria direta centralizada, quando ela é realizada pelos órgãos, né, das unidades centrais, no caso aqui a Audiger, e a descentralizada, quando ela é realizada pela auditoria regional. Então, basicamente, né, a forma de execução aqui dessa auditoria é, no caso, se ela é organizada ela é executada, né, por um órgão central ou por um órgão regional setorial, certo? Agora vamos para a forma indireta. A forma indireta de execução da auditoria, ela é realizada por meio de auditores independentes ou externos contratados, né, como se fosse uma terceirização do serviço de auditoria. Nesse caso aqui, então, né, os órgãos públicos eles vão contratar os auditores para que eles realizem serviços, né, de auditoria nos órgãos públicos. Então, no caso aqui, a auditoria indireta é feita por auditores independentes ou externos. Isso pode gerar um certo conflito, né? Principalmente porque alguns gestores podem, como é uma contratação, pode ser que ela não tenha tanta independência e autonomia assim, né? Ou seja, você está contratando uma empresa de auditoria, pode ser que a intenção seja de você ter algum controle sobre os serviços de auditoria, né? Então isso pode gerar certos conflitos na administração. Aqui nós temos um artigo, né, que fala que auditorias externas independentes, né, tem uma ilegalidade ali no seu uso, né, principalmente quando o chefe do Poder Executivo tenta manipular, né, tenta de alguma forma influenciar os trabalhos da auditoria, e isso se torna como se fosse que eles chamam aqui de um conselheiro de contas, né? Ou seja, como se fosse alguém de fora, né, um auditor externo que esteja dando opiniões sobre as contas públicas, né? Sendo que, na verdade, esse serviço, né, não pode ter influência do chefe do Poder Executivo, né? Então aqui, né, traz o resumo do artigo, né? Então
no caso ele fala bem aqui, né, na segunda parte, né, ocorre que muitos municípios, através de prefeitos eleitos, têm contratado auditorias externas independentes nas contas municipais dos antecessores, sendo que tal prática se mostra ilegal por constituir um verdadeiro conselho de contas, proibido pela Constituição Federal, e daí a ilegalidade delas, né? Então, aqui no caso ele fala, né, dessa prática, né, quando o prefeito ou qualquer outro chefe do Poder Executivo contrata uma auditoria para avaliar, uma auditoria externa, para avaliar contas dos seus antecessores, né? Então, esse artigo, né, esse link do artigo está lá na sala de aula do Google. Aí aqui tem um outro artigo, né, e também o link dele está na sala de aula, onde o TCU, né, debate sobre a forma de contratação, né, se é por pregão ou por licitação do tipo técnica e preço. Então, vale a pena a gente depois dar uma lida aqui para ver essa discussão, né, de qual que é a melhor forma de se contratar esse tipo específico de serviço, né. E aqui, né, tem um caso onde uma prefeitura, uma determinada prefeitura, contrata, então, auditoria externa, né, para um determinado assunto, né, que diz respeito lá à gestão pública, no caso aqui, recadastrar imóveis. Então, aqui vocês podem ver, né, na prática como que isso ocorre. Os links também estão lá na sala de aula do Google. Vamos lá. Bom, e para fechar esse tópico, né, existe o que a gente chama de auditoria direta mais indireta, né, é quando tanto auditores, né, dos órgãos públicos quanto os auditores independentes ou externos, eles trabalham em conjunto, né? Então, quando existe essa integração, essa união entre eles, a gente chama auditoria direta mais indireta. Agora vamos ver a auditoria compartilhada. A auditoria compartilhada, ela é realizada por auditores de uma entidade em conjunto com auditores de órgãos de controle, desenvolvendo trabalhos específicos de auditoria na própria entidade ou em uma terceira entidade. Então, aqui, né, quando, por exemplo, aqui o órgão de controle do Sistema de Controle Interno, a gente tem a CGU, né, a Secretaria Federal do Controle Interno. Então, é quando ela atua junto com os auditores, né, da entidade pública que está realizando essa auditoria. E essa auditoria pode ser tanto nela mesma quanto em outras, né, outras entidades públicas. Então, a compartilhada é quando você tem o órgão central junto com a entidade que está realizando a auditoria. A subsidiária. A subsidiária é quando a auditoria, né, no caso realizada pela administração pública, ela é orientada pelo órgão de controle do sistema de controle externo. Então, aqui a gente está falando de controle externo. Controle externo, então, no caso, é exercido pelo Poder Legislativo. Então, é como se o Poder Legislativo, né, pode ser por meio dos tribunais de contas, estejam orientando, né, a auditoria que é feita pela administração pública, né? Ou seja, então, um órgão de controle externo está orientando a auditoria realizada aqui na entidade pública. Então, essa é a subsidiária. A outra forma que a gente tem é a integrada. A integrada, então, ela ocorre quando ela é realizada sobre a coordenação do órgão central de controle com a utilização de auditores do próprio órgão e de auditores das unidades regionais. Então, aqui, no caso, quando o órgão central de controle ele coordena todo o processo de auditoria. E, para isso, ele se utiliza, então, da equipe das unidades regionais. Então, diferente, né, lá das outras, por exemplo, da forma compartilhada, né, que no caso ela é realizada pelas entidades públicas, né, pelas unidades regionais, em conjunto com auditores do órgão central. Aqui nesse caso o órgão central ele coordena toda a operação e se utiliza, né, da equipe das unidades regionais. E por último, a simplificada
é quando o órgão de controle ele exerce auditoria sobre a entidade pública e ele realiza isso por meio de sistemas eletrônicos ou processos, né? Ou seja, é quando, por exemplo, é muito custoso, né, muito caro para a administração pública deslocar uma equipe, né, para a entidade pública, para a unidade pública, para fazer a auditoria em loco, né? Então, nesse caso aqui, ele se utiliza de meios eletrônicos ou processos, né, pelos sistemas, para se fazer a auditoria. Então, a simplificada é nesse sentido, o auditor ele não vai até a entidade pública, ele realiza através dos sistemas. Certo, pessoal? Então, essas foram as formas de execução da auditoria governamental. Vocês viram, né, que são 6 tipos, mas eles se referem a como que a estrutura da administração pública está organizada para realizar, para executar a auditoria. Beleza? Próximo vídeo, então, a gente fala sobre os tipos de auditoria governamental. Tá bom, pessoal? Um abraço, até mais.